livro, mas o aproveitar do livro para impulsionar uma discussão, um estudo, e, embora seja uma palestra, o objetivo é um estudo, na verdade. Então, é para a gente conversar, é para vocês se sentirem à vontade para perguntar, para falar. Se eu souber a resposta, a gente vai falando, ou a gente vai conversando também. E uma das coisas interessantes que eu acho dessa passagem, né, que conta a história de Zaqueu, é que já começa com o título. Porque o título podia ser Zaqueu. Podia, não podia? O título podia ser O Bom Uso da Riqueza, como outros títulos. Mas Humberto de Campos chama de um apelido que Jesus deu a Zaqueu, o servo bom. Você imagina Jesus virar para você e falar, você é o servo bom. Pô, isso dá um ânimo, né? E aí depois você ficar para a história como um servo bom. Né? E aí Humberto de Campos, quando vai narrar, porque quando ele falou de Pedro, ele falou os primeiros discípulos, ou não sei quem. Mas quando ele vem falar de Zaqueu, ele fala o servo bom. Você fala, cara, eu quero ser como Zaqueu. Né? E quais são as características de Zaqueu? Então, vamos entender a história para a gente poder... Ele não era muito bom. E não quer dizer que... mas ele era bom como servo. Como e é isso que é o ponto. Não, e ele era bom na profissão dele. Não, mas aí é que eu acho... Não, ele era bom na profissão dele. Não é isso. Né? Não é para isso. É que eu acho que não é o que a mensagem... Então, eu vou fazer o seguinte, vou antecipar a minha conclusão e depois eu fundamento. Não, mas eu acho importante isso. Vamos fundamentar também. Vamos lá. Então vamos começar de trás para frente, que eu acho que vale. Combina bem essa a pressão, né? É isso, mas acho que é o grande ponto dessa conversa, porque a Marisa vê, ela tem um ponto de vista, eu tenho, e os dois estão certos, mas eles são pontos de vista. E aí eu vou justificar por que ele é o servo bom. E eu vou justificar com Kardec, começando, que era a minha conclusão. O verdadeiro espírita. Quem é o verdadeiro espírita? Ou o servo bom? Pode ser o mesmo. O verdadeiro espírita é o perfeito? Pois é, o mesmo. Não. Quando Kardec classifica o verdadeiro espírita, ele diz assim: conhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que faz para dominar as suas más inclinações. Muitas vezes, a gente, no mundo espírita, no celeiro espírita, a gente vê essa frase sendo dita com um enfoque errado. Dando enfoque no esforço. Então, olha, o verdadeiro espírita é aquele que se esforça. Não é. O verdadeiro espírita é aquele que se esforça para ser melhor. Não é. O verdadeiro espírita é aquele que faz a transformação moral. Esse é o enfoque que tem que dar nessa frase. E a transformação moral não quer dizer a perfeição. Não. É não querer mais praticar aquele erro. Então, assim, decisão. Eu decidi que eu não vou mais errar. Mas eu vou continuar errando. Lógico. Claro. Mas que não significa que a gente não vai errar. Eu digo na ação. Sim. Não posso se reformar, na ação. Não, tanto que depois vem o esforço para você se manter, porque não é a vontade de se transformar, todo mundo tem. Mas tem que tentar fazer. Mas você diz assim, não, mas isso aqui é que eu ainda sou fraco. Então, você nunca vai se transformar nada. Sabe muito, conhece profundamente a lei, mas falar sozinho. Não está praticando. Não está praticando. Será que o servo bom? Não. Tem que praticar. Tem que praticar. E, na verdade... É a prática que ele leva à perfeição. Porque a gente percebe, com a prática que a gente percebe que a gente errou. Que a gente não queria errar. Porque o compromisso com o espírita não é não errar, é saber não errar, é lutar para não errar. Então, por exemplo, eu não vou ser mais maledicente, não vou falar dos outros, eu não vou fazer. O que vai acontecer? Eu vim há 10.000 encarnações falando mal da vida alheia,
E aí, nessa, eu decidi, essa é a transformação moral. É isso. Vai se esforçar. Só que o que vai acontecer? Você viu, Marisa, olha só, não preparou aqui um negócio antes, podia estar, enquanto eu estava fazendo. Puxa, Isso não, saiu natural para mim falar mal dos outros. Eu falei que eu não... Esse é o ponto. E eu estava aqui assim, mas aí não tinha que dar uma aula boa dessa, eu podia já estar lá fazendo, né? Isso. E aí, eu estou sendo maledicente sem perceber. E aí eu percebo o meu erro. Puxa, eu tinha falado que não ia ser. Estou falando, por exemplo, né? Óbvio que não, isso já é não é isso esforço, que eu penso. Né? Eu acho que quando você reconhece, é porque você está se esforçando. Porque quando a pessoa não se esforça, eu já fiz isso de bom, eu já posso me considerar o bom. Aí começa a tropeçar, aí se desculpar, tropeça, entendeu? Aí você sai do caminho. Esse é o problema. Sim, mas esse é o ponto da maledicência, né? Mas o fato é que uma das características, por exemplo, que eu decidi não fazer, por exemplo, né? E eu vou tentar me esforçar, mas não vai ser fácil, porque é um processo. É um processo que eu vim durante muitas encarnações errando, e eu fiz essa transformação moral, só que eu não mudei ainda totalmente, eu não sou perfeito. Esse é o servo bom, ou esse é o verdadeiro espírito. Essa é a conclusão. Vamos começar agora de novo. Então vamos lá. Vamos entender a história de Zaqueu. A história de Zaqueu é contada em Lucas, capítulo 19. Então, Jesus estava indo para Jericó. Aí quando eu começo a ler, já me trava. Agora já falou tudo. Aí eu falo assim, não pode. Por que ele faz isso comigo? Esse é o problema de... O que é Jericó? Jericó, veja, tanto que Jesus utiliza na parábola do bom samaritano, dizendo assim, existia um homem que ia de Jerusalém a Jericó. Por que Jericó? Vamos lá. Jerusalém, historicamente, para a cultura mundial e judaica, é conhecida como a cidade mais alta do mundo. Você pode estar no Everest. Não é que ela é alta de altitude. Então, calma, vou chegar nesse ponto. Então, você está no Everest. O Everest é o ponto mais alto do planeta. 8.848 metros de altitude. Não sei de onde que eu guardo essas informações, não sei o porquê, mas eu guardo, né? Não, é verdade, pode olhar. O pessoal às vezes olha e fala assim, não acredito com a Ayrton, deixa eu procurar no Google, assim. A minha mãe faz isso comigo. Eu falo as coisas, a gente está lá em casa falando, eu falo as coisas, a minha mãe abre o Google, dá na cara da mãe, né? Eu falei, se não tiver escrito isso, eu vou lá na Wikipédia e mudo agora. Mas essas coisas que minha cabeça guarda. Em compensação, eu nunca lembro quantos anos eu tenho. Pois é, mas é porque essas coisas que mudam todo ano, eu me atrapalho. Embora o Oeste vai crescer, né? E está crescendo todos os anos, mas por enquanto ainda tem 848 metros. Bom, mesmo que você esteja no Everest, se você falar, estou saindo aqui do cume do Everest e vou para Jerusalém, você vai falar, eu vou subir para Jerusalém. Por quê? Porque Jerusalém representa simbolicamente a santidade. A cidade glorificada. Tanto que por ser o celeiro do judaísmo e depois 3 grandes maiores religiões do mundo. Então, simbolicamente, Jerusalém, toda vez que você vai a Jerusalém, e todas as vezes que você, ao ler a Bíblia, seja o Novo ou o Velho Testamento, a pessoa vai dizer, eu vou subir a Jerusalém. Porque eu estou indo para me purificar. Tá? Esse é o símbolo. Jericó é uma cidade portuária. Vocês sabem o que tem bastante nas cidades portuárias? Casas de tolerância, casas de permissão, né? Tem bastante coisas assim. Jericó, simbolicamente, é a cidade do pecado, e elas ficam perto, em oposição
a cidade santa. Então, quando ele está falando assim, Jesus entrou em Jericó, a gente já simbolicamente sabe que está entrando na aldeia mental, lembra quem viu a minha palestra sobre o cego de Betsaida? Na aldeia mental do pecado. Das pessoas que... Porque uma cidade portuária, muito dinheiro rola por ali, tem muita coisa, muito viajante e tal, parari. Como Corinto. Corinto tem essa mesma fama. Por isso que Paulo vai a Corinto. Quem viu a minha palestra sobre carta aos Coríntios, né? Então, simbolicamente. Então, quando eu começo a ler, esse aqui é o problema. Aí eu leio, eu tenho que parar, porque eu começo a minha cabeça a explodir com essas informações. Ele falou assim, eu tenho que parar. E olha o que ele continua. Ele falou assim, ele atravessou a cidade. Então, Jesus vai na psicosfera. Então, como se a gente estivesse fazendo uma analogia. André Luiz saiu de nosso lar e foi para o umbral e atravessou o umbral. Para procurar uma alma perdida lá para ajudar. Então, isso aqui é uma coisa louca. É o símbolo. Porque senão a gente lê isso aqui e passa batido entre algumas coisas. E ele fala assim, havia um homem rico, que eu estou lendo a passagem na Bíblia Sagrada, na tradução da Bíblia Sagrada, tá? Então, aqui o Humberto de Campos traz essa narrativa um pouquinho diferente. Então, havia um homem rico chamado Zaqueu, chefe dos publicanos. Então, pera um pouquinho. Porque a narrativa aqui de Zaqueu é um pouco mais do que isso. Humberto de Campos diz que ele era um homem rico e enérgico. Tá? Então, a gente tem que acrescentar esse ponto, porque isso não está lá na narrativa de Lucas. Não, é um rico bonzinho. Não era um rico bonzinho. Então, veja só. E algumas características interessantes aqui de Zaqueu, que eu anotei. Primeiro, que ele é publicano. O que era o publicano? Um cobrador de impostos. Ou seja, quem trabalhava para Roma. Então, ele estava na cidade do pecado, trabalhando para o anticristo, o antideus, que é o Império Romano. E ele só não era um trabalhador de Roma, como ele era o chefe dos trabalhadores, dos quais todos sabiam, e a maioria deles, né, os judeus odiavam, porque, primeiro, era subjugado por um povo que se declarava Deus. César se declarava Deus. Quando o primeiro mandamento é não dar forma a Deus. Deus está sobre tudo. E eles eram subjugados pelo Império Romano. Então, isso já gerava um terror, embora isso era utilizado para manipulação da massa, porque a elite estava sempre macumunada com o poder, como sempre esteve, e que sempre está até hoje. Então, naturalmente, quando a gente pega todos o governador, Herodes, por exemplo, Herodes era amigaço de Otávio Augusto, virou amiga, e já era amigo de Marco Antônio. Então, o cara estava lá, tanto que quando o Marco Antônio é morto, se mata lá no Egito, lembram dessa passagem? Marco Antônio. Herodes dá o nome à Torre Antônia, em homenagem a Marco Antônio. A sede principal de Roma chamava-se a Torre Antônia, em homenagem a Marco Antônio, que era amigaço de Herodes. Que o filho, que já era outro Herodes. É que a gente tem vários Herodes, né, na história. São filho poucos, do filho né? do filho. Os nomes eram poucos. E aí, Otávio Augusto vai até lá o Egito, lembra? O Marco Antônio, gosta da Cleópatra, né? Que também era Cleópatra 14, se não me falha a memória. Todos chamam Cleópatra, tá? Ela era casada com o irmão Ptolomeu, que vem desde a época do Alexandre o Grande. Ptolomeu era um general do Alexandre o Grande. Então, os egípcios não eram governados pelos egípcios. Eles eram governados pelos gregos, né? E aí, quando Alexandre o Grande morre,
O Ptolomeu, que era seu general, toma o Egito e faz a dinastia desde Alexandre o Grande até... Então, nós estamos falando aí de 200 anos aí, já era a Cleópatra 14, se não me falha a memória, essa Cleópatra que a gente vê nos filmes, tá? Que é a mesma do Júlio César, tá? Que era casada com o irmão, eles casavam entre eles, era o Ptolomeu e a Cleópatra, eles casavam entre eles, tinham filhos, e era um filho era a Cleópatra e o outro era Ptolomeu. Eu sem ideia, né? Que eram desde, era nomeada assim. Bom, mas enfim. Que monotonia, que vida, né? O Júlio César vai ao Egito, se apaixona pela Cleópatra e tal, depois ele é morto, né? Lá no Senado. O Marco Aurélio, depois de ganhar a guerra junto com Otávio Augusto, é nomeado como governador do Egito, fica lá no Egito, depois ele também se apaixona pela Cleópatra, Otávio Augusto vai lá para dominar o Egito e a Cleópatra finge que morreu e ele suicida, né? E aí acaba o triunvirato e o Otávio Augusto passa a dominar todo o Império Romano, certo? Naquele momento, Herodes, que era amigão do Marco Aurélio, que perdeu, né? É chamado para Roma. Tanto que ele chamava-se... O filho, né? O filho chamava-se Herodes Antipa. Antipa era o general do Otávio Augusto. Olha como é que ficou a amizade. Ele deu o nome do filho. Por quê? Porque o Otávio Augusto chamou ele e falou: vem cá. Você quer continuar governando Jerusalém lá? Uhum. Mas você era muito amigo do Marco Aurélio. O que você vai me oferecer? Ele falou assim, e o Herodes era mais que esperto, falou assim: não pense de quem eu era amigo, mas pense quão bom amigo eu sou. E posso ser. Olha, é fofoca. Gostei, hein? Tem nada registrado. Então, tudo registrado. O livro que eu recomendo é... Foi mediúnico. Jerusalém. Não, isso é tudo registrado. Isso tem... O livro que eu recomendo para conhecer todas essas histórias aí chama-se Jerusalém, a biografia do Montefiore. É o melhor biógrafo do mundo, tá? Um livro desse tamanho, chama-se Jerusalém, a biografia. Esse herói fez Massada, né? Fez o quê? Massada, aquele pote, né? Ou não, é outro herói? Tô tentando lembrar se foi esse ou se foi o filho dele, tá? Mas está bem narrado lá nesse Jerusalém. Não sei tudo também da história, eu só leio e guardo algumas coisas também, não é tudo. Mas também já foi destruído, aquilo ali foi destruído por vários, depois passou pelas mãos de inúmeras pessoas lá depois, Jerusalém, né? Bom, mas o fato é que, imagina, esse era o cara que prestava serviço, esse é o servo bom. Ele era odiado e era o chefe dos que eram odiados, porque eles prestavam serviço para Roma, que dominava aquilo ali, e subjugava o povo escolhido por Deus, que eles tinham uma ideia militar dessa situação, sim ou não? Tanto que depois de 70 depois de Cristo, praticamente a gente pode dizer, embora não seja totalmente verdade, que Jerusalém só é, de fato, governada por hebreus, por judeus, em 1948, de 70 depois de Cristo a 1948, quando há a resolução das Nações Unidas para criar o Estado de Israel, voto de Minerva do brasileiro Oswaldo Aranha, que na época era chanceler brasileiro nas Nações Unidas. Bom, ponto. Então, olha quanto tempo ficou depois dessa história. O fato é que ele era chefe dos publicanos. Então, e todos sabiam que ele todos os publicanos coletavam impostos e pegavam a mais, roubavam, marcava errado. Tanto que Mateus também não era muito bem visto, né? E vários outros eram mal vistos. Então, o primeiro ponto desfavorável a Zaqueu. O segundo ponto, você vê que descreve muito isso aqui, porque daí esse aqui é o problema. Ele queria ver Jesus, mas sendo de pequena estatura, de novo, por que eu não posso continuar? O que significa ser de pequena estatura para a cultura hebraica? Os hebreus entendiam
Então, e por que isso tem um destaque? Porque ninguém outro é destacado desse jeito. Isso é destacado para mostrar mérito. Para a cultura hebraica, quem é baixinho, era considerado que Deus não gostava dele. É como a mulher... É como a mulher que não pode ter filhos. Era com o homem. As meninas não. As meninas... Qualquer um que tivesse baixa estatura era considerado não abençoado por Deus. Olha que coisa interessante, porque há um destaque nisso. É como a gente tem em algumas culturas as mulheres que não podem ter filhos, não é assim? Essa mulher, não, como é que ele falava lá naquela novela da Globo? Isso eu não sei, porque daí eu não assistia. Como é que é? Que é um dessas aí que falava, acho que era que a mulher era com o ventre seco, sei lá o quê. E ela, então, não Deus... Não podia ter filhos, é porque Deus secou. Deus, então, era árvore morta, era alguma coisa. Então, existe aí dessa cultura, e é uma coisa, assim, absurda, obviamente. Eu estou só comentando para a gente fazer um paralelo com uma cultura hebraica. Será que não? Eu não sei também. Tomara que não tenha. É um negócio meio retrógrado, né? Campanha de adoção. Não. Em algum lugar tem, né? Tem na Arábia Saudita, a mulher foi chicoteada 10 vezes porque pegou o carro sem autorização do marido para poder levar o filho no hospital, que é uma coisa absurda mesmo, né? 10 chibatadas, né? 10 chibatadas. Então, você queria que eu fizesse o quê? Não pegasse o carro sem autorização, pedisse autorização. Olha que legal. Mas a gente está falando num lugar que é né? Arábia Saudita. É o único país do mundo... Não, agora! Pois é. É o único país do mundo que tem o nome que o nome é do seu dono, que é da família Saud, por isso que é Arábia Saudita. Então, que coisa louca, nós vivemos na Idade Média. Nós vivemos na Idade Média ainda, né? Mas o fato é que, deixa para lá, o destaque dado é porque, além de Zaqueu ser odiado, ou seja, ele não pertencia aos hebreus, porque ele trabalhava para os romanos, embora fosse judeu, mas culturalmente eles falavam assim, esse cara, eu desprezo ele. Ele só não trata ele pior porque ele é rico. Mas, além de tudo, além de ele trabalhar para os romanos, ele ainda é de baixa estatura. Então, Deus não abençoou ele. Então, isso é a primeira... Talvez por isso que eu trabalhar. Como a gente era tapado, né? Não sei, não posso. Pode ser. E aí, veja só. E aí ele falou assim, não conseguia por causa da multidão. Ele queria ver Jesus, mas ele não conseguia. O que já era um absurdo. Mas isso já era um absurdo, porque ele era o chefe dos publicanos. Como chefe dos publicanos, ele tinha que ter um lugar de honra para onde ele quisesse. Então é um terceiro desprezo. O desprezo social dele. Não, e aí ele não ele mandar o cara sai da minha frente, porque eu sou baixinho, reconhecer. Não, ele poderia chamar um guarda, ou mesmo os romanos, eventualmente, para mandar tirar aquele povo da frente dele. Então ele não conseguir chegar. Já queria se esforçar para ser bom. Esse é que é o ponto. Mas aí é que é o pulo do gato aqui. Não, por isso que ele é um bom servo. Eu quero que tire da frente, porque eu quero ver Jesus. Isso já era ruim. Pô, você quer ver aquele maltrapilho que vai passar aí, entendeu? Mas a multidão... Não tinha justificativa. Você imagina o desprezo público de um cara rico e poderoso, porque ele não era só rico, ele era poderoso, porque ele era o chefe dos publicanos. Não conseguir chegar. Então isso já é um terceiro desprezo. Então eles estão colocando aqui uma série de coisas para nos mostrar que a sociedade o julgava fora e ele queria pertencer. Então, essa é a primeira diferença. Essa é a transformação moral. Então, ele queria ver Jesus, mas não conseguia. E porque ele estava fora daquela sociedade. Ele estava sendo julgado. Você não acha também que pode ser para ele não se expor querendo ver Jesus? Ele baixinho ia chamar logo a atenção. Não, tanto que ele faz a pior coisa que pode fazer. Subiu na árvore, ninguém ele sabe. Aqui na árvore é a figueira seca, tá? Um poderoso, na cultura hebraica,
um poderoso ter que subir numa árvore, ao invés de afastar a multidão da cultura, isso é considerado uma humilhação pessoal. Ele se humilhou. Então ele vai, e isso que chama a atenção de Jesus. Porque você tem um cara que estava em erro. Talvez não totalmente em erro, como as pessoas estavam dizendo. Porque ele mesmo depois confidencia a Jesus. Fala assim, olha, eu não sou perfeito, mas eu estou tentando ser. Mas o que eles estão dizendo que eu faço, não faço isso não. Está gerando. Eles não estão... Eu não roubo tudo isso, não. E eu não faço isso que eles estão dizendo, porque isso é a maledicência das pessoas. Eu quero ser diferente. Eu quero pertencer ao reino de Deus. Porque lembra, se você estava sendo excluído por todas essas razões, e eu vou me humilhar publicamente para estar contigo. Isso que chama a atenção de Jesus. Quando Jesus percebe na psicosfera daquela multidão que tem um homem que todos estavam ali procurando Jesus para curar a sua cegueira, para curar a sua dor, para curar... E tinha um cara que estava procurando Jesus para fazer parte da sociedade que Jesus estava colocando. Jesus para e fala, cara, eu preciso dar atenção a esse cara. E aí Jesus, então, vira para ele e fala, Zaqueu, por que você está subindo aí na árvore? Desce daí que eu vou ficar na tua casa. E aí pronto, né? Aí causou a celeuma. Por quê? Porque os discípulos não conseguiam entender que a sutileza dos detalhes, né? Então eles acreditavam, como muitos ainda acreditam, que a humildade é pobreza. Então, para que eu mostre que eu sou humilde, eu tenho que estar pobre, me humilhar, pegar todos os meus bens e distribuir. Era o que a maioria dos discípulos... Por quê? Porque eles lembravam de uma passagem que dizia assim, é mais fácil um camelo passar pelo buraco com uma agulha do que o rico entrar no reino dos céus. E o primeiro erro, que ninguém tem esse erro, é que não é agulha de costura, né? Porque senão Jesus ia dizer, é impossível um rico entrar no reino dos céus. Vocês já pensaram um camelo passar numa agulha? Ou Jesus estava muito noiado para falar um negócio desse, ou ele queria dizer que nenhum rico entra no reino dos céus, sim ou não? E não é isso. Agulha. Então, quando você tem uma fortaleza e você tem um pórtico, você tem um portalzinho pequenininho que normalmente é naquele formato e que depois a gente viu que é o buraco da agulha, né? Que é aonde passa o fio. Então, aquele buraquinho ali chama-se agulha. O buraco da agulha. Então, claro que é possível um camelo passar por ali, sim ou não? Mas é mais fácil um camelo passar ali, é possível, mas é difícil. E é mais fácil do que um rico entrar no reino dos céus. Por quê? A riqueza, embora de vez em quando eu queria ter essa prova. Às vezes eu fico pensando, eu queria tanto essa prova da riqueza. Eu queria ter aquelas provas assim, ser rico, bonito e inteligente. Nenhuma delas. Então, pois é. Não, por quê? Porque o problema da riqueza, e a gente vê nesses escândalos que a gente está tendo, desses arquivos que a gente vê, dessas atrocidades que foram feitas com as crianças, né? Não vou entrar em detalhes, porque são coisas assim, praticamente surreais, né? Mas por que isso acontece? Porque a riqueza nos dá um poder na sociedade acima dos demais. Por que você não sai? Vocês já dirigiram aqui na Rios Boras 3, 4 horas da tarde? Não dá vontade de passar por cima das pessoas? Dá, não dá? Eu às vezes tenho essa vontade com a minha caminhonete. Mas eu controlo.
E parte do controle que eu faço não está no espiritismo. Está no que eu não vou ter dinheiro para pagar o advogado e nem a indenização. Então, a falta do dinheiro nos controla, sim ou não? É um freio. É um freio social. Agora, você imagina se eu sou bilionário. E aí eu olho o cara se mosqueando e falo assim, eu vou bater no cara só para ele da próxima vez. Porque eu tenho dinheiro, vou pagar advogado, eu nunca vendo. Não é isso? Você não ia estar andando. Claro. Mas eu estou dizendo metaforicamente. Isso é uma metáfora. O dinheiro nos empodera. O dinheiro nos empodera de uma determinada forma que essas pessoas vivem fora da realidade. Você tem ideia? Se você tivesse aqui saindo aqui do centro e de repente você chega em casa e você bate no bolso, fala, puxa, eu tinha uma moeda de 50 centavos no meu bolso. Acho que eu vou voltar lá no centro para procurar a moeda aqui. Vocês voltariam? Você está em casa, já chegou e tal, tudo escuro aqui. 50 centavos para quem é milionário é 50 mil dólares. Para quem é bilionário é 500 mil dólares. Tá? Então, se eu sou bilionário e você não volta por 50 centavos, o bilionário não volta por meio milhão. Essa é a diferença. Então, isso te dá um poder e uma ideia de que você é meio sobre-humano e que Deus ou alguém te abençoou acima dos demais. E para você desviar do caminho, é muito fácil. Mas ele faz consciente. Claro. Mas é lógico. Mas por quê? Não é que, tipo, tá rico e faz as coisas, você tá em outra vibração e não pensa em tudo que tá fazendo. Mas eu não me importo, porque eu sou melhor que os outros. Né? Não eu, estou dizendo... A árvore de decisão dele é a decisão que... beneficia ele. Eu acho que a gente... Eu concordo com o que você está falando, 100%. Eu acho válido considerar as questões patológicas. Claro. A nível de doença, associado a pessoas com dinheiro. Sim. Que às vezes, como ela falou, a questão da pessoa ter consciência, às vezes ela tem uma consciência psicótica. Claro. Não é só o dinheiro. É que você associa várias coisas, inclusive a formação, a cultura, a família, ou não sei o quê. Tem uma série de... É muito mais complexo. Mas o que eu quero dizer, por isso que Jesus falou... Claro. Mas é por isso que Jesus... O que eu quero só ilustrar é por que Jesus falou que é mais fácil um camelo passar pelo vão de uma agulha do que um rico entrar no... Porque desvios vão acontecer de maneira mais fácil. A gente, por não ser milionário ou bilionário, a gente tem freios que o nosso bolso comporta. Né? Porque senão vai para a cadeia. Porque para um bilionário ir para a cadeia e supostamente suicidar-se é porque ele está cutucando outros bilionários. Não, e aí ele tem o dinheiro. É só para isso. Advogado. Porque e mesmo assim foram anos para ir. Então a gente tem que tomar cuidado. Essa é uma situação muito complexa. Então o que acontece? No caso específico é tudo, é falta de tudo. É falta de Deus. A quantidade é muito grande. Não é uma muito pequena, é uma Mas a gente não pode cair nos discípulos. Aí eu estou falando sobre isso por quê? Porque Jesus não disse que o rico não vai para o céu. Ele disse que é difícil, mas alguns vão. Então, é isso. Então, a discussão é exatamente essa. Esses caras não prestam, mas todos não prestam. É um pouco. Então, Jesus ele vem nos mostrar que Zaqueu ele estava fazendo a diferença. E no meio desses bilionários vai ter um Zaqueu. Sim ou não? É isso que Jesus vem. Não podemos ser radicais. O que Jesus está nos mostrando é o contraponto. Olha, é difícil. Só que os discípulos não tinham entendido. Eles não tinham entendido que
Ah, não, como a riqueza corrompe, como o poder corrompe, como as pessoas fazem tudo, e é verdade, isso é um fato, então muitos preferem uma prova da pobreza. Deve ser isso, só pode ser isso no meu caso, né? Mas, brincadeiras à parte, tem um cara que poderia ser milionário hoje não, porque ele está morto, mas está desencarnado. Mas ele poderia ter sido milionário e optou pela pobreza. Não sei se vocês já ouviram falar de um tal de um Francisco Cândido Xavier. Esse cara é o autor que mais vende livros no Brasil. O segundo lugar é o Paulo Coelho, que tem um castelo na França. O primeiro lugar está 3 vezes mais que o segundo. Ou seja, ele poderia ter 3 castelos na França, se ele quisesse. Fora o que ele... Então, espera um pouco. A gente também tem que mirar nos caras que são inteligentes, né? Assim, bom, se ele optou pela pobreza, deixa eu ir continuar pobre, assim, que talvez seja melhor para mim, né? Embora às vezes tenha as Mas nossas ontem eu até dificuldades. citei, aí tá na mediúnica, eu citei o livro Opinião Espírita, né? Psicografado por Chico e por Emmanuel, e por Valdo Vieira, que era amigo de Chico, médium também. E aí Emmanuel estabelece o projeto do livro, que um espírito vai ser André Luiz, e Chico psicografa, outro espírito é ele, Emmanuel, por Valdo Vieira. E que eles iam começar a receber o livro. E eles começam a psicografar o livro. Quando acaba as psicografias que vai formar o livro, Emmanuel diz: você, Chico, escreveu as páginas, os capítulos do lado direito, os pares, e ele escreveu os ímpares. É assim que vai ser numerado. Então, era uma página Chico, outra página. E aí, quando juntava todas as psicografias, é um livro maravilhoso, né, de contos. E eu disse assim, que beleza, né? 2 espíritos que se reúnem numa encarnação para viver um processo literário desse mediúnico, numa parceria assim. E o Evolução em Dois Mundos foi a mesma coisa. O Evolução em Dois Mundos, assim, como eles eram mesmo, as energias, tudo, né? Mas aí depois, Valdo fica insatisfeito de não estar ganhando dinheiro com aquilo. Eles eram pobres. Mas Chico, né? Sabe? Porque Valdo era médico também, tinha outra cultura diferente. Mas né? aí ele decide, né? Ele abandona, optou por... Não é ele que deixou Chico em Nova York? Foi, deixou sozinho sem falar inglês. De noite, sem falar inglês, na cidade. Né? Até que Chico consegue, uma pessoa para o carro perto dele e ele diz que está perdido. Aí a moça, acho que era brasileira, a senhora que parou o carro, e aí ele ela liga para o hotel e ele fala, né, com as pessoas: eu estou aqui perdido, leia aí, Chico, como é o nome da rua? Tão engraçada a história. E aí Valdo toma um outro caminho, né, realmente, os projetos dele eram todos, ele fez até um trabalho aqui nos Estados Unidos, progestologia, não sei o que, caríssimo, né? Assim, ele valorizava o trabalho dele. Mas Sim. Você vê a diferença. Ele tinha, para eles fazerem uma parceria, porque tinham a mesma compreensão já da mediunidade, o mesmo tipo de força mediúnica para fazer um trabalho em conjunto para o espiritismo. E um trabalho gratuito. Sim. Virou uma prova. Quer dizer, era um processo de redenção espiritual que ele transformou. Você vê como o espírito tem opção, né, de livre-arbítrio. Ele deve ter recebido 1000 injunções espirituais para, né? Deve ter ido algum espiritual, não, olha lá, hein, você vai... Devem ajudar de toda forma, claro. Né? Mas o espírito decide, não, é isso que eu quero, é isso que eu quero, e acabou. E aí... Por isso que não tem, a gente vê as interferências espirituais e acha, fulano sofreu isso porque foi os espíritos que obsidiaram, mas
nós não somos tão inocentes assim, né? Todos têm a possibilidade de dizer, não, não quero, não vou. Mas é por causa do contexto todo de vidas, do erro. Então, é difícil. E muito espírito desencarna aí, se arrepende. Chega lá, meu Deus, perdi o tempo todo, né? Mas é bacana você ver assim, né? Um processo bem que Chico brilhou e o outro não conseguiu. E aí, Jesus vem nos alertar, né? Para que a gente não caia nesse erro de enquadrar todo mundo naquela caixinha. Então, é rico, é milionário, é bilionário, não é salvo, né? Como se a gente espera desses ricos, milionários, bilionários, que eles sejam espíritos puros, quando nós somos de provas e expiações. Quer dizer, eles são espíritos de provas e expiações iguais a gente, com suas falhas de caráter, com seus desvios de personalidade, com seus problemas e tal. Então, ainda que tenha um que vai se salvar, né? Ele vai se salvar não é porque ele é perfeito. Zaqueu não era perfeito, a gente acabou de falar. Mas qual era a diferença de Zaqueu? Zaqueu estava tentando. Então, o que Zaqueu fala? E o legal é que os discípulos estavam lá discutindo, não, porque a gente tem que ser pobre, que a gente tem que doar, a gente tem que ajudar os miseráveis, tem que partilhar. E aí Jesus faz duas perguntas que eu tenho que ler. Ele falou assim, amigos, acreditai porventura que o evangelho tenha vindo ao mundo para transformar todos em homens miseráveis mendigos? Todo mundo é mendigo. Essa é a primeira pergunta. Assim, vocês acham isso? Que é pegar toda a riqueza e distribuir para todo mundo? Você acha que o evangelho é isso? E aí Jesus faz uma segunda pergunta. Qual esmola maior? A que socorre as necessidades de um dia ou que adota providências para a vida toda? Porque Zaqueu, ao perceber que ele queria participar daquele processo de salvação, ele queria ver Jesus, ele pede para ver Jesus e fala assim, Jesus, eu não sou esse monstro que está todo mundo dizendo que eu sou. Mas não quer dizer que eu sou bom, tá? Olha, você sabia que eu montei uma fazenda aqui para dar trabalho para várias famílias para poder ajudar? Não. Poxa, então é isso que... Okay, Jesus sabia, mas os discípulos estavam ali. Eu estou dando trabalho para as pessoas com esse dinheiro. Tem gente vindo de vários lugares só para que eu possa empregar. E tem mais. Olha, eu estou tão feliz que você veio na minha casa que eu vou rever se eu não estou errando ainda, tem alguma coisa que eu não corrigi, e aquilo que eu estiver errando, eu vou pagar o quádruplo. Sabe o que significa isso para a lei judaica? O máximo de condenação que uma pessoa poderia ter é pagar vezes o prejuízo que você tinha dado ao outro. Então, ele mesmo está dizendo assim, olha, eu não vou nem para a justiça. Eu mesmo vou me punir. Eu mesmo vou pegar a parte da minha riqueza, já vou destinar para as pessoas. E aquilo que eu tiver achado que eu errei no passado, eu vou pagar 4 vezes. Quem quer pagar 4 vezes? A gente não quer pagar uma vez. Ele já está... Então, veja. E é por isso que Jesus fala... Aí é que está o esforço. Esse é o bom servo. Porque o bom servo não é o cara perfeito. É o cara que faz a sua transformação moral e se esforça para dominar as más inclinações. E aí eu lembrei de Santos Dumont. Santos Dumont, para quem não conhece, o livro que eu amo da biografia dele chama-se Nos Céus de Paris. E conta assim um pupurri da vida do Santos Dumont. Santos Dumont foi o Elon Musk do seu tempo. Ele foi o cara mais rico do mundo no seu tempo. O pai dele era o maior produtor e exportador de café do mundo. Não era do Brasil, não. Era do mundo. Porque café tem em vários lugares, tanto que, principalmente no Oriente Médio, tanto que ele chama-se goma arábica. Onde veio o café. O pai dele deixou uma herança para o Santos Dumont que ele podia construir o avião que ele quisesse e dar errado, porque ele tinha dinheiro para morar em Paris e almoçar todo dia no restaurante
que ele ia buscar de balão. Ele era um cara genial. Rico, rico. E todas as pessoas, ao contrário de muitos milionários que a gente vê por aí, não posso falar, mas a biografia do Elon Musk, se vocês lerem, você vê que ele não é um cara assim tão bonzinho quanto ele nem parece. Ele nem parece. Mas Santos Dumont, ele era amado pelos seus empregados. As pessoas amavam trabalhar. E não porque ele era perfeito, ele era tinhoso, ele era... Quando ele botava, encucava na cabeça, ele falou, não, faz assim, eu vou pagar, vamos fazer, vai dar certo, eu garanto, não sei o quê, e ele vai, ele era incisivo. Mas, ao mesmo tempo, ele era um boêmio, nas noites de Paris e tal, homens e mulheres, todos e tal. Ele era um cara de vida diversa. Tá tudo certo. Não quer dizer... Veja, ele era um amante da boa comida, era um amante da boa bebida. Mas as pessoas que trabalhavam com ele, quando ele ganhava um prêmio, ele tinha os prêmios, se você conseguisse isso, a aviação estava em auge, ele pegava aquele prêmio e não ficava com nada. E partilhava com todos os empregados que participavam do projeto, igualmente. Tudo bem que, de repente, ele conhecia uma amante e fazia com que os funcionários dele armassem o Zeppelin para ele dar uma volta à noite com ela pelas noites de Paris. E eles tinham que, na hora que ele tivesse, que ele quisesse, ele tinha que estar pronto. Numa dessas ele conheceu a Princesa Isabel. Numa dessas ele conheceu a Princesa Isabel, que estava lá no exílio. Enfim, são coisas. Esse cara era um cara genial. E quando ele descobriu, quando vieram falar para ele, ele falou assim, Alberto, tem uns caras, irmãos Wright, 2 caras que registraram o avião e estão dizendo que a invenção é deles. Você vai deixar isso barato? Ele falou assim, não vou deixar. E aí ele pegou o projeto todo, publicou no jornal e falou assim, a partir de hoje, isto é de domínio público. Tudo bem que ele era milionário, podia fazer isso, não precisava desse dinheiro. Então o dinheiro tem uma serventia. Foi o cara que impulsionou a aviação. Foi o cara que impulsionou tudo isso. Perfeito? Não era. Suicidou-se. Muitas pessoas, eu era espírito puro? Não. O espírito puro não suicida. Mas quais condições? Cansado de viver. Aí... Quais condições? Passando por um período de esclerose múltipla, estando nos anos 30 em São Paulo, vê a Revolução de 30, onde os paulistas se insurgem contra Getúlio Vargas, que tinha tomado, e Getúlio manda os aviões bombardear brasileiros. Naquele estágio de depressão profunda, porque ele tinha essa questão, com esclerose múltipla, aquilo foi o derradeiro ponto de tristeza para ele. E ele, então, suicida-se. Tomou uma bronca no mundo espírita. Tomou uma bronca, porque ele estava quase conseguindo. Quase, mas o espírito que suicida não suicida uma única vida. Ele vem tentando, ele vem tentando, ele vem tentando. E o fato é que, mas esse é o nosso Zaqueu também. É o cara que empregou bem a sua fortuna, empregando pessoas e gerando um progresso para a humanidade. Numa época que ninguém fazia. E por fim, eu já passei 4 minutos do que eu deveria, contam as lendas espíritas, porque isso não é que Zaqueu, depois de algumas encarnações, veio e reencarnou como Dr. Bezerra de Menezes. É uma das encarnações. E que durante a sua vida, dedicou o resto da sua vida a servir a todos que estavam ao seu redor, utilizando do seu conhecimento de medicina, encarnado e desencarnado,
para ajudar Até os o mais anel, né? necessitados. A formatura dele, ele Tudo. doava para. Uma boa noite.